Estamos no inverno. Aqui no hemisfério sul, quando o sol entra em Leão, nós não estamos cercadas pela abundância do verão, como é no hemisfério norte. Para nós, as árvores ainda guardam muitos dos seus galhos nus. A terra está fria, as noites ainda são longas, a natureza não está oferecendo todos os seus frutos em abundância. Ela está recolhida. E a chegada de Leão, nesse momento do ano no hemisfério sul, é muito interessante, porque o Leão é um signo regido pelo Sol. O Sol, nesse período, para nós, no hemisfério sul, parece estar distante, que existe a luz, mas não sobra luz. Ela precisa ser percebida por nós, valorizada por nós, guardada por nós. Como se no meio do inverno o calendário nos perguntasse o que mantém o nosso fogo aceso quando a paisagem ao nosso redor está fria. E essa não é uma pergunta sobre produtividade, nem sobre fazer mais ou conquistar alguma coisa. É perguntar sobre nós, dentro de nós, o que ainda pulsa, aquilo que a gente não quer deixar morrer, aquilo que nos aquece, nos dá calor, nos faz lembrar de quem somos. Essa é uma das, talvez, uma das imagens mais bonitas para compreendermos esse signo do signo de Leão, uma chama guardada no centro da noite, para nós aqui do Hemisfério Sul. Esse signo que é frequentemente associado ao brilho, ao protagonismo, à expressão, à criatividade e ao reconhecimento, mas para nós no coração do inverno, aqui no Hemisfério Sul, a gente pode talvez enxergar esse arquétipo por um outro ângulo. Porque antes de querer brilhar para o mundo, o leão precisa saber o que está queimando dentro de si. Antes de ocupar o centro, precisa descobrir qual é o seu centro. Antes de sermos vistas, precisamos saber quem está olhando para dentro, que somos nós. Quem somos nós? Sobre esse arquétipo, o arquétipo do signo de Leão que nós vamos conversar hoje. Eu sou Vilca Damiani, este é o Calendário Vivo. Aqui nós temos esse espaço para olhar o tempo não como uma sucessão de datas, mas como uma linguagem. O céu muda, a paisagem muda, a luz muda e nós também mudamos com ela. Nós vamos falar então desse território, território simbólico de Leão, território simbólico do sol, do coração, da identidade, da criação e da coragem de existir. E talvez da parte mais difícil, que é a arte de sustentar a própria chama, o próprio fogo, ok? Mas antes, claro, vamos falar do calendário circular da semana. Então, o Sol está em Leão, então é disso que nós vamos falar hoje, né? Nós já estamos quase no finzinho do tempo da Lua, por isso, né, aqui no Hemisfério Sul, por mais que nós vamos falar hoje de Leão e do Sol, nós estamos no tempo da Lua, onde as noites são longas, né? E o que a gente percebe é muito intuitivo, muito reflexivo, não é verdade nua e crua não é tão claro assim, tá? Essa é a linguagem simbólica desse tempo, né? Estamos entre Imbolc e Ostara, falamos bastante disso nos episódios anteriores, ainda vamos falar do tempo do ar. Nessa semana nós temos lua nova em Leão e temos um eclipse solar total. E eu vou ter um episódio para falar só sobre eclipses e também sobre essas conversas astrais, né, dos planetas em tais arquétipos de signos e também das conversas entre eles, mas ainda não chegamos lá nesse momento. Mas só falando desse eclipse, ele vai acontecer, vai ser visível somente no hemisfério norte, não será visível no hemisfério sul. Não, pelo menos para nós que estamos aqui no Brasil, eu acredito que não vai ser visível para nenhuma parte do hemisfério sul, pelo que eu andei pesquisando. E ele acontece quando a Lua, Terra e Sol estão em alinhamento, porém a Terra está de um lado, o Sol de outro e a Lua está no meio. Então, quando a Lua passa, né, entre aspas, aparentemente na frente do Sol, fica aquela sombra, então a luz não chega até nós, não tanto quanto é um dia sem eclipse, ok? E o eclipse acontece em algumas horas, digamos, né? Que é esse tempo. É muito interessante observar eclipses porque a gente consegue ver o tempo em movimento mesmo, né? Então, sempre que tiver oportunidade, vale a pena. E, claro, um dia nós falaremos aqui num episódio sobre a linguagem simbólica do eclipse, tá? Então, nós temos a lua minguante, né, até o dia 12, e no dia 12 temos a lua nova. A partir do dia 12, depois da lua nova, temos a lua crescente, ok? Então, vamos falar desse arquétipo do signo de Leão. Sempre que eu trago as imagens das constelações aqui, lembre-se que elas foram
elaboradas no hemisfério norte, então para nós elas aparecem de cabeça para baixo, tá? Elaboradas, eu digo, ah, conectadas por lá, né? Tá? Então, vamos compreender Leão um pouquinho na roda, né? A gente teve lá o arquétipo de Áries, que é o primeiro movimento, o impulso que diz eu existo. Depois a gente tem Touro, que dá corpo a essa existência. Depois temos Gêmeos, que começa a experimentar o mundo, nomear, perguntar, trocar com o mundo. Câncer encontra pertencimento, a casa, a origem. E aí nós chegamos em Leão. Em Leão nós vamos sair um pouquinho da perspectiva pessoal, vamos entrar na perspectiva social, tá? Então, depois que a gente descobre que existe, que tem um corpo e que existe mundo ao nosso redor e que a gente tem raízes, que a gente pertence a algum lugar, a alguma coisa, surge essa pergunta: quem sou eu dentro desse contexto social? A gente sai do de onde eu vim, né? E nem com quem eu estou e vai para o que existe em mim, que é meu e que em algum momento eu vou transformar, vou compartilhar, tá? Leão tem essa questão de ser um arquétipo de individualidade, mas individualidade que já começa a se reconhecer. Então aqui eu percebo que, sabe aquela coisa de eu não sou eu sou quem me observa, eu sou a observadora de mim mesma? Eu acho que isso tem tudo a ver com o arquétipo de Leão. A gente para de ser apenas um pertencimento de um lugar, de uma família, começa a se tornar uma expressão pessoal. Então, a criança, né, que antes precisava de colo, já começa a dizer os seus eu quero, né? Criança que imita, começa a inventar. Criança que segue, começa a escolher. Então, o leão tem essa ligação, sim, com a criança interior, mas não a criança infantilizada. É aquela dimensão que diz do que gosta, o que quer, o que não gosta, o que fez, o que inventou. É ali que nasce a autoria, tá? E autoria é uma palavra bem importante nesse arquétipo. Ser autora da própria vida é reconhecer que existe algo que é seu para que você crie, tá? O Sol é o regente de Leão. Então, é claro que não tem como a gente pensar no arquétipo do Sol sem pensar na ideia de centro, porque o Sol é o centro do sistema solar, né? E não porque ele está competindo com outras estrelas, ele simplesmente é o Sol, os planetas giram ao redor dele, temos as questões de força de gravidade, órbita e etc. Isso é uma chave bem importante para esse arquétipo, né? Porque é legal de a gente pensar que qual é o nosso centro interior quando estamos dando aquela voltinha na roda do ano, aonde dedicamos o olhar para esse arquétipo de leão e essa linguagem simbólica que ele nos oferece. Encontrar esse próprio centro é bem diferente de querer ser o centro das atenções. É quase como se fosse o oposto, né? Às vezes alguém pode querer ser vista o tempo inteiro, mas não saber quem é, não saber qual é o seu centro. Às vezes a gente pode precisar constantemente de aprovação dos outros, porque também está fora, né, perdeu o contato com o seu próprio centro. E aí a gente pode ter uma pessoa que é extremamente discreta, mas ainda assim ter uma presença extremamente solar. Presença não é barulho, presença é centro, é estar centrada. É, sabe, na prática é assim, não temos que agradar o ambiente a cada momento. Eu não preciso inventar uma fala, eu não preciso inventar uma piada, eu não preciso me posicionar o tempo todo para agradar o ambiente. A gente tem um centro muito bem definido e dali que se parte, né? Então, em algumas vezes nós sim nos expressaremos, em outras não, porque partimos do nosso centro, tá? O inverno, então, nesse sentido, é muito bom que a gente esteja no inverno, né? Porque como a natureza está recolhida, a gente percebe mais o que fica, e o que fica é essência, é centro, né? Quando a gente tira as folhas, o que que sobra? Quando a gente tira as distrações, o que que sobra? Quando ninguém está olhando o que você está fazendo, o que que sobra? Quando a gente não está tentando impressionar ninguém, o que que sobra? Quando a gente é apenas né? Quando somos nós, quando não estamos desempenhando um papel. Quem é você quando você não está desempenhando nenhum papel? É uma pergunta profundamente leonina, poderíamos dizer. Também por conta dessa ideia de centro, Leão está associado ao coração, né? Ele é um centro, ele pulsa, ele distribui vida, mantém o movimento, mesmo quando a gente não está nem
ciente disso, né? A gente não tá pensando o que o coração está fazendo agora. E o coração também é, na linguagem simbólica, associado àquilo que nos toca profundamente, aquilo que a gente ama, aquilo que nos deixa entusiasmadas, aquilo que nos faz sentir vivas. Então, uma outra pergunta interessante para se fazer nesse período é: o que faz o seu coração pulsar? O que que faz o seu coração bater mais forte? Não aquilo que é correto, rentável, aquilo que é esperado, aquilo que a gente aprendeu que deveria gostar ou querer, mas aquilo que faz você se sentir viva. Não sobrevivendo, mas sim vivendo. A gente pode cumprir todas as nossas obrigações e continuar distantes de nós mesmas, né? Podemos ser eficientes, responsáveis, necessárias até para o mundo, mas ainda assim não ser aquilo que mais nos alegra. Então, é um momento de olhar para isso. Existe essa dimensão da vida que não pode ser apenas reduzida às nossas obrigações. Existe prazer, alegria, criação, desejo, um orgulho saudável daquilo que a gente é e daquilo que a gente faz. É como se a gente ganhasse o direito de gostar de estar aqui, de estar viva, de estar sendo quem você é, reacendendo a relação com a sua própria vida. Essa criança que agora não é mais infantilizada, ela é a criança que cria. E essas duas palavras têm uma conexão, né? Criança e cria. Imagina aí uma criança desenhando. Ela pega uma folha, né, traça alguns riscos, e aí talvez ela esteja desenhando uma casa, ou um animal, ou alguma coisa que nenhum adulto consegue identificar. E aí ela olha para alguém e mostra: olha. Esse olha é muito importante, porque é diferente eu mostrar a minha criação do que pedir que alguém diga que eu sou maravilhosa. Esse olha a minha criação, olha o meu desenho, significa testemunhe a minha existência. Seja testemunha de que eu existo. Veja o que saiu de mim. Veja o que eu fiz, veja o que eu descobri. Esse impulso criador está muito conectado com o arquétipo de leão. Essa necessidade de colocar algo próprio no mundo. E sem precisar justificar essa brincadeira, que a criança não justifica, ela não pergunta qual que é o retorno desse investimento, né? Ela cria porque criar é prazeroso, porque criar lhe traz alegria. À medida que a gente cresce, a gente vai perdendo essa capacidade de criar sem transformar imediatamente a nossa criação em desempenho. E desempenho já vai ter outras medidas, né? Já vai ter uma medida bem externa, não vai ser só a nossa medida interna de alegria, tá? Tem que servir para alguma coisa, tem que, né, ser algo que produza algo, algo que dá resultado. Até o nosso descanso precisa ser estratégico, ou a criatividade tem que ser sempre monetizada. O prazer, se tiver, tem que ser justificado, né? Como se eu não tivesse o direito mais. Leão, o arquétipo e essa linguagem simbólica é resistência a essa necessidade de justificar. Algumas coisas existem simplesmente porque tornam a vida mais viva, e é só isso. Então, aqui, claro que quando a gente pensar nisso, pensar nas artes vai facilitar. Veja, uma música, uma dança, uma história, um jardim, uma conversa que seja, ou uma roupa que você escolhe porque gosta, uma comida que você saboreia, aí pode vir muitas coisas, né? Tudo que torna a vida mais viva. Pode ser uma aula, pode ser uma ideia, né? Uma empresa, um projeto, uma obra, uma brincadeira. É quase como se a gente estivesse criando como uma maneira de dizer: eu estive aqui, eu vivi isso. Muito lindo, né? E é bem incompreendido o arquétipo de leão, né? Porque todo mundo fala que é a sombra de que precisa de plateia, né? Essa necessidade de expressão, quando ela se transforma em necessidade de reconhecimento. Então, aquela criança que diz: olha, olha o que eu fiz, né? Pode crescer esperando que a pessoa lhe dê elogio pelo que fez. Ou que, quando a gente não tem essa testemunha lá na infância, a gente pode crescer com esse problema de invisibilidade. Então a gente pode querer o tempo todo dizer: olha para mim, né?
Tem essa diferença. Numa existe a criação pela criação, na outra existe a criação pela dependência de ser vista. Então eu não quero apenas me expressar, eu quero ser admirada, eu quero ser escolhida, reconhecida, vista, tá? E aí é que vem essa coisa de ser o centro das atenções, né? E quando a gente não tá ali, quando estamos falando da sombra do arquétipo, né? Não estou no centro das atenções, é como se eu não existisse, é como se eu desaparecesse. É uma das grandes armadilhas, confundir o nosso valor com visibilidade. Então eu faço algo, eu sei o valor, mas se não fica visível ou não fica reconhecido, é como se perdesse o valor. Aquilo que não é visto não tem valor. Aquilo que não recebe aplauso não é bom. Aquilo que ninguém reconhece não existe. Isso não é verdade, né? Então, esse aprendizado a gente precisa ter com esse arquétipo. O sol não deixa de ser o sol quando ele está atrás das nuvens ou quando ele está, como por exemplo, na sombra da lua, como vai ser no eclipse solar total dessa semana. A chama, o fogo, não deixa de ser fogo porque não tem ninguém ali olhando o fogo. E assim também, uma criação não perde o valor porque não tem aplausos. Então, encontrar essa dignidade de criar o que precisa ser criado, mesmo quando a gente não sabe quem vai ver e se vai ver. É aqui o nosso grande aprendizado. Orgulho e dignidade também são características desse arquétipo, né? Então vamos recuperar a palavra orgulho, porque a gente associa muito orgulho com arrogância, né? Com ah, não ceder, né? Com impermeabilidade ou com rigidez. E orgulho não necessariamente é só isso. Orgulho também é dignidade, é olhar para a sua trajetória e dizer: eu sei o quanto isso me custou. Eu sei que eu fiz um bom trabalho. Eu não, eu olho para minhas conquistas e não diminuo essas conquistas, né? Não preciso acrescentar assim, ai, mas não foi nada demais. E a gente faz muito isso, né? A gente recebe um elogio e imediatamente a gente recusa o elogio, dizendo, ah, imagina, ah, qualquer um conseguiria, nem ficou tão bom ou foi sorte. Quase como se reconhecer o nosso próprio valor fosse perigoso. Admitir que a gente fez algo bem fosse arrogância. Isso foi muito enfiado na nossa cabeça pelas culturas, né? A que ainda existem hoje, né? Não só pelas passadas, mas que estão vigentes por aí. Aqui no arquétipo de leão, a gente reconhece a nossa própria luz, sol, centro, coração, como você quiser chamar, sem apagar o sol, a luz, o coração, o centro de outra pessoa. Nós podemos ter orgulho de quem somos, celebrarmos, reconhecermos o nosso talento, gostar daquilo que a gente fez. E não precisa imediatamente significar que a gente está se comparando com os outros e dizendo somos melhores. A maturidade aqui é saber que tem valor, sem precisar completar com e o outro não tem valor. Para eu ter valor, eu não tenho que desvalorizar o outro e vice-versa. Para o outro ter valor, ele não tem que me desvalorizar. Aqui acaba a competição, cada um com o seu coração. Cada uma de nós com o seu coração, com o seu sol, com o seu centro, com a sua luz, com o seu fogo, com o seu calor. Tudo isso é linguagem simbólica desse arquétipo. Existe também uma outra linguagem simbólica, né, que é do rei e da rainha, o rei leão, né? A figura do rei, ou para nós que somos mulheres, a rainha. A gente precisa fazer uma desconexão aqui desse arquétipo com essa caricatura de governante que manda em todos, porque o rei arquetípico ou a rainha arquetípica é aquela que ocupa o centro, ou senta no trono, porque precisa sustentar esse centro, precisa sustentar todo aquele reino, né, aquele reino, aquele espaço. Rei e rainha não estão ali para receber dos seus súditos, muito pelo contrário, estão ali para organizar o reino, proteger o reino, dar direção, distribuir os bens, fazer o território prosperar. Então muda bastante essa coisa de centro das atenções novamente, ou mesmo o arquétipo do rei e da rainha. Muitas vezes o rei e a rainha, eles abrem mão dos seus principais desejos porque eles têm esse papel a cumprir, tá? Então nesse sentido, o leão tem essa
mesma função, poderíamos dizer assim, de como distribuir os recursos para todo esse grupo que eu lidero de maneira generosa, de maneira equivalente, poderíamos dizer assim, mas não necessariamente igual, né? Então, é quase como se fosse assim: se eu fosse essa governante, o que eu tornaria possível? Porque eu sou essa governante, né? Quais são as escolhas que eu faço? Isso é uma pergunta bem poderosa, né? Porque isso, quando a gente pensa no indivíduo e não num rei, numa rainha real, né? Oficial aí de uma monarquia, pensar, né? O que que eu torno possível porque eu estou aqui como pessoa. Que, uma vez que eu já encontrei o meu ponto de partida, o meu centro, o meu coração, o que que acontece ao redor de mim? Será que outras pessoas respiram bem ao meu redor? Será que outras pessoas conseguem criar ao meu redor? Conseguem crescer ao meu redor? Que tipo de líder eu me torno a partir do meu exemplo, né? E um líder solar, que é esse tipo de líder leão, não produz dependentes, produz autonomia. Produz autonomia. Não precisa ser a única estrela, assim como o Sol não é e não quer ser, nunca quis, né? Reconhecemos estrelas, iluminamos talentos, celebramos a criação dos outros. E isso é uma grande prova de maturidade de um arquétipo de leão muito bem já trabalhado, conseguir admirar o brilho alheio sem sentir que o brilho alheio diminui o nosso. E quando a gente fala brilho, a gente está falando de tudo, né? A gente está falando da beleza da outra pessoa, daquilo que ela cria, do seu modo de viver, da sua personalidade, do seu estilo, né? Estilo de fala, estilo de relacionamento, como ela se relaciona, tá? Então, admirar o outro sem sentir que isso me faz ser pior ou menor é uma busca, porque a cultura nos incentiva o contrário. A cultura nos incentiva a competir, tá? Principalmente nós mulheres. E aí a gente volta aqui no nosso lugar no mundo, porque a gente está no inverno, né? E isso importa. A gente não está exatamente no maior momento de abundância exterior. A gente ainda está num período de recolhimento, apesar de já estar no segundo momento do inverno. Mas o Sol em Leão, para nós no Hemisfério Sul, tem uma profundidade diferente, porque não é aquele sol que queima tudo, né? Tão forte. É um sol de fogo que é mantido, brasa, chama dentro de casa, ou então aquela vela acesa, né? É aquilo que continua vivo quando lá fora parece que a gente só recebe o recado de espera, 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 é tempo de esperar. Aqui a gente pode talvez aprender que brilhar é uma forma de preservar, é uma forma de preservar a vida, não de ofuscar tudo, né? Claro que vai ter momentos em que nós vamos precisar nos mostrar, mas também pode ter aquele momento de guardar, guardar o fogo, guardar o desejo, guardar a visão, guardar no sentido de cuidar, né, queridas? Guardar, tá? Guardar no sentido de é, proteger, tá? É como então se a gente nesse momento estivesse se relacionando com um leão que é íntimo, um sol interior, uma chama que primeiro aquece internamente para depois a gente iluminar o mundo, né? A gente primeiro se ilumina. Eu acho isso lindíssimo, maravilhoso para quem mora no hemisfério sul, que tem essa conexão do tempo com esse arquétipo, tá? Mas também ele também é aquele sol lá, né? Depende do momento do. Não necessariamente porque a gente está no inverno aqui, nesse momento, nesse mês, você está vivendo na sua vida criativa o inverno. Linguagem simbólica, queridas. E aí tem uma coisa importante: a coragem de ser autora, né? Deixar de ser apenas personagem de uma história que a gente conta, de uma narrativa que às vezes nem é você que conta, foi contada para você, que é a história da sua vida, né? Do que aconteceu lá de criança e dos relacionamentos também que você teve, das coisas que você passou, diversas relações, não só românticas, tá? Amorosas, né? Todas as relações. Parar de ser personagem dessa história e começar a perceber que é autora dessa história, que participou dessa história, que fez escolhas nessa história e que, sabendo disso, gente,
É muito diferente o teu dia a partir dessa perspectiva de o que eu vou escrever hoje, né? Não é mais o que estão escrevendo para mim e que eu estou participando. E claro, isso também não significa controle, né? Não significa que vai conseguir escolher todas as circunstâncias, ou que você vai fazer um plano e a vida vai obedecer. Ser autora é escolher, reconhecer, né, que dentro dessas circunstâncias que a gente recebe, ainda existe o espaço da criatividade, o espaço onde a gente cria algo, o espaço onde a gente escolhe as nossas respostas, onde a gente até nomeia diferentemente a experiência, aquilo que talvez fosse percebido por todos como uma dor, para nós pode ser um desafio, uma lição. A gente pode, dentro desse espaço, dadas as circunstâncias, criar uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de se relacionar. A gente pode interromper uma repetição, fazer uma escolha que ninguém antes fez na nossa família, transformar uma experiência em conhecimento, fazer um projeto, transformar uma ferida em sabedoria, uma ideia em uma obra, tá? Isso é a autoria, né? E aí tem muito a ver com esse fogo, né? Porque é o fogo que transforma, que transmuta. A autoria que exige coragem, e coragem é agir com o coração, né, queridas? Então veja de novo, arquétipo de leão aqui. Algo que a gente cria que é realmente nosso, já não dá para a gente querer ficar usando desculpas ou culpar as circunstâncias ou outras pessoas se não dá certo, porque tem a nossa escolha ali, né? É mais fácil de a gente fazer isso e repetir depois, né? É mais fácil repetir o que está sendo feito, é mais seguro reproduzir o que já aconteceu. É quase como se os resultados já fossem esperados, seguir uma fórmula, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente fica repetindo o padrão, reproduzindo coisas da nossa família, seguindo fórmulas prontas que outras pessoas criaram. Porque é mais seguro, é mais fácil, os resultados já são mais ou menos conhecidos. E já quando a gente cria a partir do nosso centro, especialmente quando ele é diferente, né, do que a gente teve de história até esse momento, é arriscado. É quase a gente dizer assim, né, eu vou colocar algo meu em jogo, tá? Mas é bem isso. Se eu coloco algo meu em jogo e não faço daquilo algo grandioso, né? Mas apenas coloco a minha assinatura e até quero que seja testemunhado, mas não precisa ser aprovado, validado ou valorado pelo outro, é, é o autora da nossa própria história, da nossa própria vida. E aí, então, eu quero, né, já fechar com essa pergunta, né? Deixa eu só falar também rapidinho de que a gente está nessa perspectiva, né, social. Quando a gente sai desses quatro primeiros, desse primeiro quadrante, não é quadrante, não sei como que chama isso aqui. Esses quatro primeiros arquétipos, a gente entra numa perspectiva social, que vai englobar Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Mas pensando aqui em Leão, né, que é o nosso do mês, pensando em autoria, né? Que você é sim autora do momento, do teu momento de agora, do teu dia, do teu mês, do teu ano e de tudo que tu faz nesse tempo, né? Tudo que tu vives nesse tempo, mesmo com, sabe aquela coisa de estar num jogo, as cartas foram dadas e quais são as escolhas que eu faço? Eu não posso eu mesma dar as cartas. Em algum momento até tem essa possibilidade de agendar as cartas, né? Mas o que eu faço com as cartas que eu recebo? O que na minha vida, então pensando em autoria, né? O que na minha vida merece o meu nome, né? O meu nome, a minha assinatura, né? A- Aonde eu gostaria de dizer assim, ó, pô, isso aqui tem a minha mão, tem a minha voz, tem a minha maneira de fazer, sou eu que faço isso, esse é o meu jeito. Essa é uma coisa, uma pergunta muito simples e ao mesmo tempo profunda filosoficamente, né? E aí a gente pode pensar nisso no aspecto do trabalho, sim, no aspecto das nossas relações, na nossa casa, projetos que a gente ainda não começou, ou maneiras de viver, estilos de vida que a gente ainda não encontrou aquela coragem para experimentar. A mulher que a gente está se tornando sempre, né? Somos obras em criação. Essa grande diferença que existe entre a gente tentar se transformar naquilo que as outras pessoas esperam, que a sociedade espera, que a cultura espera, e se transformar
naquilo que a gente vai ser quando a gente escuta esse centro, esse coração que pulsa, que bate, que aquece, que leva oxigênio para todas as partes do nosso corpo. Aqui, eu quero também comentar uma coisa sobre essa coisa de a gente querer ser especial, né? Eu acho que todo mundo é especial e ninguém é especial, então, né? É, porque o especial, eu acho que essa palavra também não é muito boa. O que essa coisa de querer que a vida tenha significado é para todo mundo, né? Que a nossa presença tem faz alguma diferença, importa de alguma maneira. Sim, todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer fazer uma certa diferença, nem que seja na vida das pessoas que a gente convive ali diariamente. Pode ser duas, três só, não precisa ser global, né? O que é importante, então, reconhecer isso é reconhecer que a gente tem, sim, essa correlação com os outros, essa cocriação ambiental, relacional, ah, amorosa, né, com tudo que nos cerca. O que a gente tem que cuidar, né, é para não querer, não transformar isso, essa necessidade, em uma prisão, né? A gente não precisa ter uma história impressionante, extraordinária, grandíssima, grandiosa, ou então ser diferentona, deixar uma marca. A marca é deixada diariamente, a cada momento em que a gente se relaciona com alguém, a cada momento em que a gente faz alguma coisa que joga no mundo, tá? É, o leão, o arquétipo de leão não é essa coisa apenas, né? Ela tem, existe ali sim, é a permissão de existir como é. E isso é muito simples, é apenas ser, né? Não é extraordinariamente diferente. Tá? O sol, ele não faz um espetáculo, ele só está presente. E é isso, resgatar o que é estar presente e aí estar, né? Encontrar essa grandeza em estar, em cuidar, em criar, em amar, curar, criar, amar, como diz a Clarissa, fazer bem aquilo que está diante de nós, sustentar a chama nos momentos mais difíceis. Não precisamos ser aquela coisa mais brilhante da sala, tá? Mas sim estar inteiras naquilo que é nosso. E esse brilho, né, que é do arquétipo de leão, ele é menos um holofote, ele é mais uma lareira, tá? É menos aquela luz assim, né, de que, uau, aquele clarão, ele é mais uma coisa que aquece. O holofote é aquela coisa de evidência, né? De colocar algo ou alguém em evidência. Já a lareira é aquele lugar onde várias pessoas querem ficar ao redor para se aquecer, né? Então, é a nossa presença produzindo calor, assim como o sol. Nossa presença produzindo luz e calor. Ou seja, não preciso. A gente admira o sol muito mais pelo que a gente sente na nossa pele do que por olhar diretamente para ele. Quando a gente olha diretamente para ele, até não é recomendado, né? Porque é tão forte aquela luz que pode nos causar problemas de visão. Então, quando eu admiro o sol, eu estou admirando o quê? O que ele me proporciona quando eu estou em sua presença. Pense nisso. O que que eu proporciono para as pessoas quando elas estão na minha presença, que aí sim elas vão admirar, ok? Sou uma líder, talvez, que não peça submissão, uma criativa que desperta a criatividade nos outros, uma pessoa que tem conhecimento que desperta conhecimento, o brilho que não produz sombra, tá? O brilho que produz calor, ajuda os outros a enxergar. Ao invés de eu querer ser vista e admirada porque sou vista, eu sou vista e admirada pela minha capacidade de iluminar. Perguntas, né, para os próximos dias até a gente chegar no próximo arquétipo que é Virgem. Onde está o seu centro? Daí observa a sua vida, observa onde a tua energia está sendo colocada, quantas decisões, né, são tomadas a partir desta energia do centro da sua vida ou do desejo dos outros. O que que você faz para corresponder expectativas? Essa é uma olhar para o centro e olhar para as atitudes, e aí fazer esse depara, né? Essa risquinho. Pô, isso aqui que eu faço não tem nada a ver. Eu faço só para agradar, eu faço só para me sentir pertencendo, eu faço só para ser vista.
Faço porque sou obrigada, tá? Uma segunda pergunta, o que é que mantém esse teu fogo aceso, esse coração aí, né? Esse coração batendo. Não aquilo, né, que te distrai, que te anestesia, não, aquilo que te aquece, que faz o coração bater. E a última pergunta, o que quer ser criado através de você, né? Porque é uma expressão, sol cria luz e calor. Leão, regido pelo sol. Leão, arquétipo da rainha, né? Da leoa. Então, arquétipo da leoa, o que que cria, o que que é criado aí é porque você organiza o ambiente, porque você faz escolhas que beneficiam os outros, tá? E tudo bem se a gente ainda não souber, são perguntas para acompanhar, nada disso precisa de resposta imediata. Às vezes a gente precisa encontrar o fogo primeiro, né? Essa chama, essa libido interna, tá bom? Ahn, Como estamos ainda no inverno, encontrar essa chama sempre é um trabalho que acontece nesse período. Reconhecer aquilo que é essencial, permanecer próxima do nosso coração, lembrar quem a gente é quando estamos menos visíveis ao mundo, né? Sem receber tantas respostas. Principalmente na vida criativa, né, queridas? Quando a gente está criando algo e aquilo ainda não está visível para o mundo, a gente fica muito em dúvida, porque nós somos o único parâmetro. Então, pergunte ao seu coração, volte ao coração, volte ao centro e pergunte: é isso? É assim? Tudo bem se lá na frente a gente perceber que não era e fazer qualquer alteração. Mas tenta sustentar, né, aquilo que ainda não floresceu pelo, pelas respostas que vêm do coração. É isso, queridas. Então, esse é o nosso arquétipo desse mês, né? O sol não pede licença para ser sol, a chama não justifica o calor que produz, e a gente talvez possa aprender pouco a pouco a reconhecer aquilo que a gente é, sem precisar transformar a nossa existência em uma prova de vida, né? Observamos o que ainda pulsa, protegemos, né, o que é precioso para nós e criamos quando temos desejo de criar. Brilhamos quando for a hora de brilhar. O nosso centro não é um palco onde a gente está e os outros são nossa plateia. Ele é um lugar onde a gente apenas pode viver, viver alegres. Eu sou a Vilca Damiani, e esse foi mais um episódio do Calendário Vivo. Que o tempo continue nos ensinando a escutar aquilo que a vida está dizendo através dos seus ciclos. E que nesse finalzinho de inverno a gente possa manter o fogo aceso, que ainda nos lembra quem a gente é, queridas. Até o próximo episódio. Abraços.